E a grande pergunta é, como fazer para resolver os problemas do meu processo e eles não voltem mais a incomodar e eu não volte mais a errar nos mesmos problemas que já aconteceram anteriormente? E a resposta é, você pode fazer isso através da metodologia 8D que vamos ver na aula de hoje, sobre como resolver problemas de uma forma sistemática, de uma forma comprovada e de uma forma que o mercado utiliza e muito para resolver os seus problemas no processo no dia a dia, desde os problemas mais simples aos problemas mais complexos. Eu sou Tom Trindade e quero te ensinar essa ferramenta nessa aula. Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa eu te contar uma mega novidade. Sim, depois de muito pedido aqui da nossa comunidade no YouTube, finalmente chegou o nosso primeiro curso online sobre como elaborar um plano de ação eficaz, com base na metodologia 8D, que é uma metodologia totalmente consagrada no mercado e de onde parte todos os outros conceitos de elaboração e solução de problemas no mercado. Então, seja você já um profissional engajado no mercado, alguém que está iniciando os estudos ou alguém que está iniciando até mesmo profissionalmente, com certeza esse curso vai te ajudar e vai aprimorar o seu conhecimento, te dando ainda mais robustez em como aplicar isso no dia a dia. Seja dos problemas mais simples aos mais complexos do seu dia a dia de trabalho, com certeza essa metodologia vai te ajudar a crescer e engajar no mercado de trabalho. Então, temos para você que é aqui do nosso canal uma condição muito especial através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e temos aí uma condição muito especial que é um desconto que você vai receber por acessar através deste link que está aqui apenas no YouTube. Então não perca tempo, tire lá suas dúvidas e adquira esse curso para que você possa decolar aí na elaboração de plano de ação de forma eficaz com grandes resultados. Oi gente, seja bem-vindo aqui ao canal do 3ens, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e chegamos para mostrar mais uma ferramenta muito, mas muito importante mesmo para aqueles que buscam excelência no seu processo de qualidade, no seu processo de produção, nas atividades, serviços, seja a área de atuação que for, não importa a área de atuação. Todos têm problemas no processo, todos têm não conformidades para corrigir, todos têm desvios que precisam ser tratados para que possa-se então chegar em resultados melhores, em ganhos grandes no processo, deixar de errar nos mesmos problemas, deixar de ficar sofrendo pelas mesmas situações. Para isso, então, nós vamos falar nessa aula sobre a metodologia 8D. 8D é 8 disciplinas para elaborar um plano de ação para a resolução de problemas. Então é disso que nós estamos falando. Resolução de problemas no processo. Desde o mais simples até o mais complexo, essa ferramenta vai te ajudar e não é à toa que ela então se tornou um curso aqui para quem já acompanha a nós né, no canal do 3ens, sabe das ferramentas e sabe dos materiais que temos apresentado e foi muito pedido para nós uma forma de elaborar plano de ação com resultados que de fato façam sentido, com grandes resultados. E eu utilizei essa ferramenta, então, para aprofundar no detalhe de cada passo dela e deixo aqui na descrição do vídeo para você acompanhar. Essa ferramenta, então, ela nos ajuda e ela é muito antiga e é a partir dela que todos os outros métodos de solução de problemas se baseiam. Então, lá no início da produção em série, utilizou-se lá pela Ford, por exemplo, esta ferramenta para resolver os problemas que ela tinha no processo, que estava gerando muitas perdas e encarecendo a sua produção. E como ela funciona? Ela tem como base a metodologia do ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Então ela tem toda uma estrutura pensada no planejamento, na execução, na checagem e na realização do processo como um todo, né? Então tudo isso faz parte de entender essas melhorias, de entender esse cenário implementando no processo. E eu quero trazer para você então um entendimento dessa ferramenta e te mostrar como você pode aplicar no seu processo. Então, se ela trata 8 passos, ela tem uma sequência lógica. E começamos aqui então pelo D1. O D1 nos diz, no primeiro passo dessa ferramenta, que eu preciso então estabelecer a equipe, ou seja, montar uma equipe para trabalhar a resolução daquele problema, a resolução daquela não conformidade, daquele desvio, daquela perda, enfim, daquilo que não está dando certo na sua área, no seu processo.
Porém, eu vou estabelecer essa equipe de qualquer jeito? Eu vou pegar qualquer pessoa para essa equipe? E aqui começa então o entendimento da lógica e da eficácia dessa ferramenta. Eu preciso identificar pessoas, membros, que tenham conhecimento, experiência e habilidades que sejam relevantes para aquele problema que eu quero resolver. Quanto mais eu trazer para a minha equipe, que vai resolver esse problema, pessoas que sejam envolvidas com o processo, envolvidas no desenvolvimento, envolvidos na execução, envolvidos na melhoria como um todo daquele processo. Por exemplo, a pessoa que desenvolveu o processo, a pessoa que executa, alguém da produção, alguém da qualidade, mas pessoas que têm convivência, melhor será o desenvolvimento da ferramenta e, com certeza, o resultado final. Então, essa primeira etapa ela é importante e geralmente a gente vê tudo isso descrito em formulários já pré-editados, onde você então precisa dizer, elencar qual é o nome das pessoas que estão participando da equipe e de que área ela é. Isso mostra então toda a relevância e seriedade que você está colocando aí no seu processo. Depois, a segunda etapa é o D2, tá? O D2 é o quê? Descrever o problema. E nós vamos mais uma vez entender, porque quando olhamos para essa ferramenta, ela vai dizer que eu preciso descrever com detalhes. Então não é simplesmente escrever que a máquina quebrou, que a pessoa fez tal coisa errada, que a peça está ruim, que algo parou de funcionar, que não entregou algo no prazo, que entregou, mas entregou errado. Não é só isso. É necessário fazer uma coleta de dados. Quando ele diz escrever com detalhes, faz parte desse aqui você ter dados históricos do seu processo. Você saber se está acontecendo apenas num turno, ou acontece todos os turnos, é em um lugar localizado ou não é, tem variações, não tem. Então, quanto mais informações tiver para descrever o problema, é importante. Por quê? Porque isso vai ajudar, né? E é isso que a metodologia traz para nós. Você vai ajudar a equipe a expandir o olhar. Não vai olhar para um lugar isolado. Não vai dar a tendência de olhar apenas para um ponto, mas vai olhar para um todo, como um processo como um todo, as suas ligações, as suas interações, para entender onde pode ter nascido o problema. Então, descrever o problema. Junto aqui nós podemos colocar descreva o problema com dados. Não apenas, como eu dizia, quebrou a máquina, mas, por exemplo, a máquina número X quebrou durante o processo que estava realizando após ter passado tantas peças. Novamente, nós vimos que ela quebrou há 2 semanas atrás, após ter fabricado tantas peças com o operador X, com o operador Y. Isso já vai ajudando você a entender. Então, se você tem constatações que ajude, use isso no D2, na descrição do problema. E aí nós vamos para o D3. O D3 vai dizer para nós que, então, é necessário implementar as ações imediatas. Ou, outros lugares, vão chamar isso aqui de ações de contenção. As ações imediatas ou as ações de contenções, elas são para estancar o problema, né? Para conter o problema e impedir que ele se agrave, né? Impedir o agravamento. Então, eu quero parar o problema aqui e agora para que ele não aumente, para que não fique pior as consequências a partir do momento, então, que eu identifiquei o problema. Então, essa ação é logo que você identifica o problema, né? E você, claro, vai registrar isso no seu formulário, vai colocar isso no seu plano de ação, mas o mais importante é agir primeiro, né? Você, de fato, resolver o problema da máquina paliativamente, você colocar algo para a máquina funcionar e já ir pensando na melhoria que precisa ser feito, mas eu preciso parar o problema, estancar o problema, não permitir que ele flua para o próximo processo, ou chegue no cliente, ou continue saindo da minha empresa. Então, isso é aquilo que eu faço de imediato, é aquilo que eu faço aqui e agora, mas que ainda não soluciona o problema na sua causa raiz, até porque eu ainda não fiz a investigação da causa. Então, por exemplo, a máquina está soltando peça ruim porque quebrou uma engrenagem. Qual que é a ação de contenção? É trocar a engrenagem por uma engrenagem nova e a máquina vai voltar a funcionar e colocar peças boas. Porém, depois precisa entender por que a engrenagem quebrou. Mas entenda então que aqui eu fiz uma solução imediata, eu contive o problema, depois também, dentro da ação de contenção, vai entrar na inspeção do meu lote produzido para ver se tem peça ruim, na comunicação do processo seguinte, comunicação do meu cliente, identificação das peças, segregação das peças, tudo isso entra como ação de contenção, ação imediata. E depois disso, nós vamos entrar então no quarto D, no D4, que é analisar a causa raiz.
É agora que eu vou então, com o problema estancado, com o problema ali seguro por alguns momentos, eu vou então agora mergulhar no que aconteceu. Agora, como eu dizia, eu quero entender por que a engrenagem quebrou. Por que ela se desgastou? Por que aconteceu tal falha no meu processo? Por que quebrou a máquina? Por que a pessoa errou a atividade? Por que o cliente devolveu tal peça? Agora eu quero descobrir isso. E vou analisar a causa raiz. E para analisar a causa raiz, precisamos de ferramentas. Utilizamos diversas ferramentas. O brainstorming é uma delas. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito poderosa que utiliza ali as variações do processo, o 6M. Temos essa aula aqui no nosso canal que você pode acessar para aprender como utilizar o diagrama de Ishikawa dentro da metodologia 8D. Nós temos os 5 porquês também, que é uma ferramenta muito simples, mas muito eficaz, que nos ajuda então a ir perguntando para o próprio problema qual é a solução, né? Qual é a causa. Então eu vou chegar lá na causa raiz, perguntando pelo próprio problema, e a partir disso eu vou então preparar o meu plano de ação. Também temos essa ferramenta aqui no nosso canal, procura aí 5 porquês. Inclusive temos o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês interagindo entre si numa mesma aula, muito bacana. Pode também utilizar a árvore de falhas, né? Que vai ali simulando o processo, simulando falhas e vai ali dar algumas possibilidades que podem estar elencando o problema no teu processo e você vai, através do brainstorming dessa equipe formada, determinar onde então vai agir através do plano de ação. Vai determinar então qual é a falha e vai utilizá-la. Essa é alguma das ferramentas que você pode utilizar, mas tem diversas outras aí que não dá tempo de abordar, mas essas são uma das mais utilizadas, né, no processo. Então vale a pena você checar. Então chegamos na metade da ferramenta, até o D4, nós chegamos então no passo a passo e entendendo como que é o conceito da ferramenta, né? Como que ela vai então se moldando ao meu processo. E veja, né, de que de fato não é algo superficial. Exige tempo, exige entrega, exige análise, exige participação da equipe, exige coleta de dados, exige ferramentas específicas para serem utilizadas, exige um olhar crítico para de fato estancar o problema na hora correta e da forma correta. E lembre-se, tudo isso é importante que seja registrado em formulários específicos, em planilhas, em relatórios, a melhor forma que você encontrar. E na internet tem diversos formulários de modelos que você pode utilizar para registrar as ações utilizadas. Então, como está ficando para você aí o conceito? Tá entendendo? Tá claro? Então não esquece de deixar o seu like. E se você chegou aqui agora no nosso canal, não esquece de se inscrever, até porque você já viu que temos diversas outras ferramentas que interagem com essa e com muitas outras que já estão aqui disponíveis no nosso canal, tá? Então, se inscreve aí para receber notificações das próximas aulas também que são publicadas aqui. Vamos seguir? Chegamos então no D5. Após identificar a causa raiz, eu vou então agora no D5, eu vou elaborar o plano de ação. O plano de ação, o que é? É onde eu vou elencar as ações a serem realizadas para solucionar a causa raiz. Então aqui, agora, eu vou agir naquilo que eu vi no D4, tá? Eu encontrei uma causa raiz, ou encontrei mais de uma causa raiz, agora eu vou elencar o plano de ação para isso. Aqui não coloquei mais. O 5W2H, essa ferramenta, é muito eficaz para elaborar o plano de ação e também temos ela aqui no nosso canal, que é uma metodologia para você elaborar plano de ação sem esquecer de nada, colocando ali cada tópico importante que tem que ser monitorado para alcançar o resultado esperado, né? A eficácia da ação. Então, para elaborar o plano de ação, eu preciso ter algumas premissas. Primeiro, saber qual é a causa raiz. Então lembra que nós falamos, por exemplo, da engrenagem que quebrou? Vamos supor que a causa raiz é que a engrenagem quebrou por excesso de uso, né? Era para utilizar por X tempo, por X ciclos, e eu utilizei por muito mais que isso. Então minha causa raiz é excesso de uso da engrenagem. Agora então eu vou elaborar um plano de ação para resolver o problema de excesso de uso da engrenagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que eu vou fazer para eliminar isso. Então eu vou colocar um controle de ciclo no meu processo. Vou então colocar uma verificação periódica da condição da engrenagem. Vou colocar uma troca preditiva, ou seja, a cada X ciclos eu coloco uma engrenagem nova para ela nunca mais quebrar. Ok, então isso aqui, por exemplo, são exemplos de ações. Ao elencar a ação, você precisa
elencar quem é o responsável por realizar, qual é o prazo para realizar ela, se ela tem custo para ser realizado, onde ela será realizado, de que forma ela será realizado, e tudo isso a ferramenta do 5W2H esclarece para nós. Então, elaborar o plano de ação para eliminar a causa raiz e ter o resultado eficaz que nós buscamos. Depois de elaborar o plano, eu preciso então colocar ele em prática, que é então a implementação das ações corretivas elencadas ali no meu plano de ação. Por que ações corretivas? Porque ela age direto na causa raiz. Quando era para agir na situação pontual, nós chamamos ela de ação imediata, ação de contenção, porque ela age no efeito, não está agindo na causa. Já a ação corretiva age na causa raiz, que nós encontramos no D4 e então elencamos as ações no D5 e colocamos em prática no D6. É a hora então de colocar em prática as ações planejadas no D5. É a hora então de, dentro da minha equipe, definir quem é que vai acompanhar o plano de ação, definir quem é que vai ver se está sendo implementado, definir quem vai implementar, monitorar se está acontecendo isso da forma correta, se os prazos estão sendo atendidos, se faltou alguma coisa, se precisa aprimorar algo. Tudo isso entra na etapa do D6. Então tem que monitorar, tem que pôr a equipe para trabalhar, tem que ficar em cima das pessoas que ficaram responsáveis pelo processo, tem que conscientizar a liderança do setor para que possa implementar isso. E depois nós vamos para o D7, né? O sétimo D, que fala sobre prevenir a recorrência. Ou seja, o que eu quero aqui? Eu quero de fato que esse problema não aconteça mais. Não quero que ele se repita no meu processo. Não quero reincidência. Não quero recorrência. Não quero cair na mesma falha. Então eu preciso para isso monitorar, padronizar e treinar as pessoas no meu processo. O monitoramento é, depois de implementado, eu vou ali de tempo em tempo determinado, a cada tantas horas, a cada X turnos, a cada tantos dias, dependendo da situação, eu vou verificar como que está a condição do meu processo. E ao ter resultados com isso, eu vou padronizar, então eu vou colocar em procedimento a forma de realizar isso. Se a forma que eu coloquei de trocar a engrenagem a cada tantos ciclos deu certo, então agora eu vou colocar isso no procedimento. Vai fazer parte do meu manual, vai fazer parte da minha instrução de trabalho, vai fazer parte do meu checklist. Eu vou padronizar isso. Vai fazer parte do meu processo, vai ser um procedimento. E também depois eu vou treinar, né? Quando eu padronizo, eu treino as pessoas. Então não basta eu colocar isso num papel, num procedimento. As pessoas têm que saber para que serve. Têm que ser treinadas para executar, treinadas para entender o indicador que está mostrando o resultado. Senão, as coisas vão acontecendo e não são monitoradas, as pessoas não entendem o que está acontecendo porque não são treinadas e o resultado ruim pode voltar a acontecer. E por fim, que é aqui uma particularidade importantíssima do 8D, por que eu digo uma particularidade? Porque muitas outras ferramentas, né, metodologias de elaboração e solução de problemas, elas não citam a comemoração, a celebração das conquistas como algo importante, tá? Mas faz parte da cultura japonesa, por exemplo, faz parte aqui da estrutura dessa ferramenta do 8D, dessa metodologia de elaboração, de solução de problemas, que celebre-se as conquistas. De que forma? Valorizando e reconhecendo a equipe, né? Tem empresas que trabalham com premiações, tem empresas que trabalham com almoço, tem empresa que trabalham com acúmulo de pontuações, que depois de tantos pontos troca-se por prêmios. Tem empresas que trocam isso por gratificações financeiras, premiações, baseadas no quanto de lucro, né, do quanto de ganho gerou no meu processo. Então, dá-se ali um bônus, uma premiação até mesmo financeira para aquela equipe. Então, isso é importante ser feito, né? No reconhecer a equipe, publicar no informe da empresa, no painel, ou publicamente, né, que a equipe trabalhou no processo X, do projeto X e alcançou seu resultado X. Então, colocar em evidência, né, que as pessoas saibam que aquilo está acontecendo, é valorizar, é reconhecer a equipe e também motivar, né? Isso serve para motivar novas ações. Se você quer um processo de melhoria contínua, quer um processo robusto que traga resultado, motive isso, né? Dê, de fato, ferramentas para colocar força nesses projetos na sua área. Então, é muito importante motivar novas ações, publicar isso, até mesmo, se possível, padronizar a forma de elaborar planos de ações, melhoria contínua, Kaizen, né? Processo Seis Sigmas, tudo isso faz parte disso também, dessa metodologia que estamos falando aqui para vocês. Então, o conceito da metodologia 8D é isso.
uma estrutura pensada, elaborada e eficaz para você elaborar um plano de ação, resolver problemas, obter melhoria contínua e ter ganhos no seu processo. Então, essa é a ferramenta, esse é o conceito que eu queria deixar aqui para você e mais uma vez reforço. Se faz sentido para você e se você quer aprofundar nisso, temos um curso aqui no nosso canal. O link está aqui na descrição do vídeo e tem valor promocional para quem faz parte aqui do canal do 3ens, para quem é inscrito aqui para o nosso canal. Então você pode clicar aqui e entender ainda mais detalhes. A nossa aula, detalhe por detalhe, como implementar cada ferramenta, cada processo, os prós, os contras, tudo isso você vai ver na nossa ferramenta e, claro, com o certificado de capacitação de que você tem aí condições de liderar grupos de plano de ação, grupos de Kaizen, grupos de melhoria contínua através dessa metodologia, dessa ferramenta. Então, não deixe de visitar o link, de conhecer um pouco mais sobre a ferramenta e também de aperfeiçoar e agregar isso no seu currículo. Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos na próxima aula e não esqueça de ver todas as ferramentas que nós falamos aqui no nosso canal. Usufrua do canal, que é feito com muito carinho e dedicação para você. Muito obrigado e até breve.